Olá a todos, é muito bom ter todos vocês aqui no segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, ainda mais agora, nessa noite, que a gente recebe a nossa palestrante, que é a doutora Aline Yamamoto. Eu vou falar um pouquinho dela, e antes eu vou falar para vocês que eu sou a professora Carla Comatos Machado, para quem não me conhece, coordenadora do curso de fisioterapia do Unisalesiano de Araçatuba. Tá? Estamos aqui, então, para dar início à palestra nesse segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação do Unisalesiano. Vamos falar da doutora Aline, uma pessoa que é muito gentil, depois no final eu conto para vocês tudo o que aconteceu. É uma pessoa que está sempre atendendo aos nossos convites, aos nossos chamados. A doutora Aline, ela é mestre em Fisiologia pela Unesp e especialista em Negócios e Tecnologia Eletromédica. Ela vai falar um pouquinho mais dela e da vida profissional dela no decorrer da palestra. Doutora Aline, seja bem-vinda. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês e muito obrigada pelo convite, professora Carla. Então, vamos começar. Vou projetar aqui primeiro o slide para vocês. Bom, então, boa noite e mais uma vez muito obrigada, a professora Carla, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês para falar de um tema que eu gosto tanto, que são tecnologias eletromédicas, né? E em conversa com a professora Carla, a gente ficou pensando num tema. Obviamente que falar do que já está no mercado é algo muito interessante, afinal a gente tem um leque aí de tecnologias que ao longo dos anos vêm sendo repaginadas, vêm sendo melhoradas, e cada vez mais estudos, cada vez mais resultados clínicos vêm surgindo, então obviamente que seria muito interessante falar sobre o que já está posicionado. Mas quem gosta de tecnologia olha sempre para o futuro, né? E a gente fica pensando o que nós vamos ter no futuro relativamente próximo, daqui 2, 3 anos, e que vai ser a nossa realidade, né? Para a gente já se preparar para isso. Então, pensando nessas questões, nós resolvemos falar para vocês aqui sobre tecnologias que vão integrar o futuro da estética, baseado, obviamente, em vários pilares, entre eles a necessidade, a busca do cliente final aí por determinados resultados, determinados tratamentos. Antes de entrar nesse assunto com vocês, vou me apresentar mais um pouquinho, como a professora Carla já falou. Meu nome é Aline Yamamoto, sou mestre em Fisiologia Humana. Nos últimos anos, venho me posicionando mais nesse mercado eletromédico, tanto com consultorias quanto mentorias, e também ainda continuo, né? Comecei minha carreira dando aula, mas ainda continuo, só que hoje, atualmente, só na pós-graduação, dando aulas aí de recursos eletrotermofototerápicos, mas principalmente mais de altas tecnologias, né? Vamos dizer que hoje a minha principal atuação, tanto no ramo eletromédico, atendendo vocês aí, clientes, quanto também na pós-graduação, principalmente com tecnologias como ultrassom microfocado, todos esses lasers aí de alta potência que vocês conhecem. Também tem alguns artigos publicados, indexados aí no PubMed, principalmente voltado para a área aí de ciências básicas, de fisiologia, que foram frutos aí dos anos em que eu fiquei fazendo mestrado, meu doutorado, e sou idealizadora do Portal Derma, um portal onde a gente gera conteúdos para você que é profissional da estética e busca por conhecimento, e busca por dicas, e busca por informações que não tenham vieses, né? Aliás, que não tenha viés comercial. Então, lá no portal não tem nenhum tipo de conduta de marketing ou patrocínio de nenhuma marca, e a gente todo o conteúdo que eu e minha sócia, que é PhD em cirurgia pela USP, pela Unicamp, nós geramos conteúdo para vocês simplesmente pelo saber, pelo ensino. Então, seguem lá o @portalderma e também sigam o meu Instagram, que eu também me comunico aí com vocês direto, ok? Então, vamos lá.
Bem, quando a gente olha para o mercado da estética, a gente está falando de um mercado que ele está em crescimento já há um bom tempo, ele vem expandindo, vem apresentando boa taxa de crescimento, tá? E com a chegada da pandemia em 2020, a gente achou que esse cenário fosse mudar. Realmente, o primeiro mês da pandemia, em março e abril, na verdade, de 2020, nós ficamos um pouco inseguros, porque a gente não sabia muito bem o norte que a gente ia tomar. Contudo, para nossa surpresa, diante de um mercado em que muitos sofreram com a instabilidade, com as incertezas, com a economia, nós, do setor da estética, crescemos e crescemos muito, tá? 2 meses após a pandemia, a gente já tinha aí as indústrias, tanto de equipamentos eletromédicos quanto de cosméticos, as indústrias farmacêuticas, né, que se posicionam também na área da dermatologia e estética. A gente já tinha aí todas essas indústrias com um pico de produção que nos últimos 20 anos não tiveram, tá? Então, eu tive a oportunidade de estar dentro do ramo eletromédico, junto com algumas indústrias, e vi vários relatos de diretores financeiros, de diretores de grandes marcas aqui no Brasil, me dizendo, Aline, a indústria já existe há 20, 25 anos no mercado, nós já estamos posicionados no mercado há 15 anos, e nós nunca tivemos uma demanda tão alta. E por que isso é interessante para a gente aqui, né, ouvir isso da indústria? Porque se a indústria está com esse gargalo de produção, significa que nós, profissionais, fisioterapeutas, biomédicos, médicos, esteticistas, enfim, estamos procurando por tecnologias, estamos procurando por ferramentas. E se existe essa necessidade, significa que o cliente final, ele está buscando pelo nosso serviço, tá? E conversando com profissionais, né, dando consultorias e mentorias aí para médicos, fisioterapeutas, biomédicos, como eu disse para vocês, eu tive vários relatos muito legais, assim, que foi, Aline, estou atendendo muito, a minha agenda está cheia. E isso durou, né? Esse gargalo durou até final do ano passado. Hoje, atualmente, o mercado ele voltou ao seu normal, continua crescendo, mas saiu desse gargalo um pouco, tá? E quando a gente pensa no futuro, a gente consegue observar aqui, né, que o mercado da estética até 2028 ele vai chegar a faturar aí, a valer, né, 124 bilhões, tá? E a sua taxa de crescimento, ela é composta aí até 2028, uma taxa de crescimento muito alta, de 9,8%. Isso é muito bacana para a gente, nos dá assim uma perspectiva muito boa. Bem, e quem é esse cliente que busca pela estética? Qual é o objetivo desse cliente, né? Então a gente sabe que a gente vive numa sociedade imediatista, ansiosa, né? E ao mesmo tempo, uma sociedade que cada vez mais se preocupa com estética, que cada vez mais se preocupa em se sentir bem. Independente de padrões ou não, de beleza, independente do modismo, as pessoas elas procuram por tratamentos estéticos porque elas querem se sentir melhor. É uma ferramenta que elas usam para o seu bem-estar, tá? E quando a gente observa o comportamento desse cliente, a gente vê que hoje ele está completamente influenciado por todo esse comportamento de rede social. Inclusive, nesses últimos anos, subiram muito a procura pela estética facial, tá? Exatamente porque hoje a gente está aqui, ó, olhando para a tela, tendo o retorno da nossa imagem, vendo as nossas assimetrias, nossas imperfeições, baseado muitas vezes na comparação com o outro que a gente vê.
E esse olhar mais de perto fez com que o cliente, fez com que as pessoas procurassem mais por tratamentos faciais. Ao mesmo tempo, a gente tem também um estilo de vida baseado em nutrição, baseado em sedentarismo, que contribui para o ganho de gordura localizada, e por causa dessa influência também da rede social, as pessoas têm procurado mais tratamentos estéticos para conseguir a busca do corpo que elas almejam, tá? Contudo, a gente precisa ter ciência de que esse cliente, ele é um cliente imediatista. E ele é um cliente que ele quer grandes resultados. A estética de hoje é muito diferente de uma estética de 10 anos atrás, que era a estética da época que eu me formei, do qual o cliente ia numa clínica e ele se submetia a tratamentos com frequências semanais maiores, então 2, 3 vezes por semana, com equipamentos, vamos dizer assim, com baixa performance, onde para se conseguir um resultado almejado, ele tinha que se submeter a muitas sessões durante meses, tá? E era um mercado também que tinha poucas opções de tecnologias, tanto fármacos quanto invasivos, injetáveis, os eletromédicos propriamente dito. Então a gente não se preocupava tanto com essa necessidade de associar condutas. Pensando em tudo isso que eu falei para vocês, a gente precisa ter noção de que as condutas e as ferramentas que nós temos hoje na estética precisam ser utilizadas de maneira que ofereça para esse cliente resultado imediato e resultados impactantes, tá? Por isso que a gente precisa utilizar, por isso que o mercado ele tem uma tendência, já está, mas nós já estamos vivendo isso, mas cada vez mais isso vai crescer e vai se posicionar dessa forma nos próximos anos, que é o uso de altas tecnologias que dê esse resultado imediato para o cliente. E como eu disse para vocês, grandes resultados com poucas sessões e com uma frequência menor desse cliente está frequentando, está indo ali na clínica, tá? Bem, outra questão sobre a nossa postura, a nossa conduta quanto profissional da estética, é sair dessa conduta simplesmente tratativa, que é uma conduta ainda que prevalece, tá? A gente sabe que o cliente que ainda busca, a maior parte dos clientes que ainda buscam por tratamentos estéticos, são os clientes que já estão com envelhecimento tissular, por exemplo, da pele avançado, e daí eles querem a mudança desse quadro de cenário, né? Já estão com uma gordura localizada evidente, e daí eles precisam de auxílio para reduzir de fato essa gordura. Mas a gente já tem a mudança do perfil desse cliente e isso vai aumentar nos próximos anos, tá? Então a gente está saindo de uma estética com a maioria de condutas tratativas para uma estética preventiva, tá? Onde o perfil do público que procura uma clínica de estética, ele passa a ser um público também cada vez mais jovem, na busca de tratamentos estéticos, do qual ele vai realizar anualmente ou semestralmente. Lógico que isso associado às condutas de home care, que são diárias, para evitar o envelhecimento, para evitar o acúmulo de gordura localizada, tá? Então, a gente também vive essa mudança e nos próximos anos vocês vão notar que isso vai estar muito em evidência. Então, a gente, quanto profissional, precisa perder também um pouco desse olhar de indicações apenas para condutas estéticas que tratam, para uma conduta
de uma estética que vai gerar a prevenção desses resultados, aliás, desses sinais de envelhecimento e aumento de gordura. Bem, outro pilar muito importante que já está mudando e com certeza vai mudar cada vez mais nos próximos anos, inclusive é uma característica, é uma situação em que o profissional, como vou classificar como não médico simplesmente para ficar mais fácil, vai precisar mudar também a sua conduta em relação à avaliação. Por quê? Quando a gente pensa no médico, ele já tem muito bem estabelecido a monetização, né, da consulta dele. Então, quando ele recebe o cliente já enxerga a consulta do médico com valor agregado. Ele não discute em, por exemplo, ligar para um dermatologista, para um cirurgião plástico e dizer assim, olha, a consulta do doutor é gratuita? A consulta do doutor, não é gratuita, mas esse valor vai ser descontado no tratamento, caso eu fechar. O cliente ele não tem nem essa postura, porque já é bem posicionado o valor que se tem da consulta médica. Baseado nisso, o médico tem várias ferramentas, ele consegue gerar capital para investir em ferramentas de avaliação. O que deixa a avaliação dele muito mais precisa, muito mais personalizada, ele tem muito mais características desse cliente e, consequentemente, ele tem um raciocínio clínico muito mais globalizado, a escolha de ferramentas para o tratamento desse cliente muito mais assertiva e, como resultado de tudo isso, ele oferece para o cliente grandes resultados. No final, ele tem um cliente satisfeito, né? Ao contrário do profissional não médico, que não conseguiu se posicionar ainda, eu falo ainda porque isso está mudando, isso vai mudar, gerando valor à sua consulta. Então, é normal o comportamento de clientes que procuram por tratamentos estéticos de profissionais não médicos, é completamente normal ele ligar na clínica e falar assim, eu quero marcar uma avaliação e muitas vezes já subentender que isso não tem um valor, isso não é cobrado. E quando ele se depara com um cenário de valor, então, essa avaliação custa X, imediatamente a gente já tem, né, uma postura onde ele vai pleitear, tá, tudo bem, eu pago esse valor, mas vai ter um desconto desse valor caso eu feche o tratamento? Isso tudo, gente, essa conduta nossa em não cobrar a avaliação é um tiro no nosso pé. Por quê? É praticamente uma autossabotagem. Porque no momento em que a gente não cobra a avaliação, a gente não avalia direito, a gente fecha menos tempo na agenda para esse momento, a gente não monetiza, a gente não tem capital para investir em ferramentas de avaliação, consequentemente, eu não colho boas características ou características suficientes desse cliente e traço um raciocínio clínico não completo, né? Ou seja, incompleto, e, consequentemente, eu gero resultados que não são impactantes, que não são resultados que o cliente espera. Então, nós já começamos esse movimento de mudança e pensando no futuro, onde atualmente nós já temos muitas ferramentas de avaliação, tá? Várias ferramentas que avaliam tecido adiposo, que avaliam a pele. Nós temos ultrassom, nós temos tipos de luzes que permite avaliar a profundidade, a disposição de uma mancha de uma pele. A gente tem ferramentas que conseguem avaliar o grau de frouxidão, de flacidez dessa pele, a espessura desse tecido adiposo. Enfim, existem várias ferramentas avaliativas que deixam a avaliação mais robusta, mais completa e, consequentemente, melhora o nosso raciocínio clínico. E a gente precisa se atentar para esse comportamento, porque essa vai ser a realidade daqui poucos anos, tá? Bem, em relação ao raciocínio clínico, a gente precisa entender que a gente também sai de uma estética que olha para uma característica apenas
e vai para uma estética onde o raciocínio clínico ele é 360, oferecendo para o cliente, de fato, um resultado estruturado, um resultado fomentado, um resultado completo. Então, a gente sai daquela estética que olha para aquela característica onde o cliente chegou na nossa clínica e falou assim: me incomoda as minhas rugas. E você olha para esse cliente com uma conduta onde, ok, o que incomoda é a ruga dele, mas eu tenho certeza que ao olhar no espelho, a flacidez, o Joe, toda a flacidez instalada na face, baseada em pele, baseada em musculatura, os acúmulos de gordura, tudo gera uma insatisfação nesse cliente. Se eu tratar apenas a ruga, ele não vai ter uma satisfação por completo. E começar a olhar para todas essas características anatômicas, todas essas camadas, como camadas que precisam ser estimuladas. Eu trato, obviamente, uma marca de expressão, uma ruga, com um laser, mas eu preciso estruturar e fazer um lifting com fios de PDO num subcutâneo, e preciso entrar com um ultrassom microfocado no SMAS para gerar, de fato, um lifting estruturado. Então, eu preciso sempre estar atenta a um raciocínio clínico globalizado, tá? E baseado em todas essas necessidades e tendências, quando a gente chega aqui, né, para falar de tecnologias que vão compor esse futuro da estética, a gente pode olhar para tecnologias que já compõem o nosso presente aqui, que são lasers. Existem diversos lasers de alta potência que geram resultados incríveis, que são democráticos no sentido de permitir associações. Isso, gente, também é muito importante. Cada vez mais a gente fala de uma estética de associações. A gente não pode mais olhar para o cliente que chega na clínica e oferecer para ele apenas um laser. Esse laser precisa conversar com o invasivo, precisa conversar com o injetável, ele precisa conversar com outra tecnologia para que a gente consiga, de fato, estimular todas essas camadas que eu falei para vocês anteriormente, tá? E atualmente nós temos lasers de alta potência, long pulse, que nós falamos, que geram resultado através do calor, né, do efeito fototérmico. Nós temos lasers Q-switches, picosegundos, que são lasers que geram resultados a partir de efeito de fotovibração, como tratamento de manchas, como tratamento de remoção de pigmentos, que nem tatuagem, micropigmentação, e a gente está falando de uma categoria de lasers que não gera calor, né, como o próprio nome já fala, fotovibração, fotomecânico, tá? E muitas vezes esses lasers, eles se completam. Você precisa de um long pulse para estimular colágeno, você precisa de um Q-switch para melhorar o aspecto daquela mancha, e, lógico, associado a fármacos, a ativos, a injetáveis. E sim, os lasers vão continuar fazendo parte das tecnologias que compõem o futuro da estética. Assim como nós temos também o ultrassom microfocado, que já está muito bem posicionado, principalmente quando a gente fala de lifting de estruturas mais profundas, como o sistema musculoaponeurótico. Ganhou-se já novos aplicadores, novas profundidades, e ele continua também muito bem posicionado no futuro, tá? O ultrassom microfocado vem sendo uma ferramenta muito utilizada com bioestimuladores, com ácido hialurônico, tem gerado resultados incríveis. Outra tecnologia que, apesar da estética não utilizar muito, mas o meio médico já utiliza bastante, já existem alguns equipamentos para estética, é a radiofrequência fracionada.
tá? Então, nós temos hoje o fracionamento ou microagulhamento com radiofrequência de diversas profundidades, desde epiderme, derme, algumas até mesmo no subcutâneo, promovendo a necrose coagulativa, reduzindo tanto gordura quanto melhorando a flacidez, promovendo um efeito tightening. Esse efeito tightening também promovido por alguns lasers que gera esse efeito, tá? E sim, é uma tecnologia que a gente observa que ela tem essa tendência a estar cada vez mais presente aí no futuro. Essas tecnologias já estão posicionadas, elas já são a nossa realidade em termos de alta tecnologia, tá? Mas existem algumas tecnologias que já são utilizadas lá fora e que com certeza vão chegar aqui no Brasil daqui 1, 2 anos e que são tecnologias muito interessantes, como radiofrequência operador independente. Esses equipamentos novos de radiofrequência, eles têm um sistema de inteligência muito bacana, onde eles fazem a leitura da impedância da tela, da pele, faz todo o ajuste de potência e frequência, ou seja, a partir do que você programa, a partir da necessidade que você sustenta no equipamento, ou seja, a temperatura que você precisa chegar para gerar o efeito terapêutico que você quer, a profundidade que você quer, a própria inteligência do equipamento se encarrega de fazer isso por você. Basta você posicionar o aplicador e deixar ali, porque ele é operador independente, e ele vai entregar toda a energia, toda a programação necessária para gerar o resultado que você colocou nele. Assim como a gente já tem campos eletromagnéticos gerando contrações tetânicas aí no mercado, numa intensidade muito maior, fazendo um trabalho não só de estruturação, não só de tônus e ganho de força muscular, como também até mesmo se discutindo aí uma oxidação, né, de lipólises que você gerou. Mas a gente tem esses campos eletromagnéticos cada vez melhores, cada vez mais com a roupagem cada vez mais nova aqui para o futuro, em um futuro próximo, ganhando aí características de máquinas menores, portáteis, ok? Temos já ultrassom estacionário lá fora, que também é operador independente, então você não precisa mais ficar manuseando aquele ultrassom, é simplesmente você colocar e ele faz toda a aplicação que você programou nele. Sistemas de criogenias para se trabalhar pele, para se oferecer conforto ao cliente, para trabalhar também redução de gordura localizada. E lasers. Lasers com duração de pulsos cada vez menores. A gente já tem os Q-Suites, que são os nanosegundos, que eu falei para vocês, a gente já tem os picosegundos, mas vem aí também para a estética os femtosegundos, cada vez mais quebrando em partículas cada vez menores esses pigmentos, fazendo com que eles fiquem cada vez mais fáceis do nosso organismo reabsorver, tá? Isso já é uma realidade lá fora. Eu já sei assim que as empresas do Brasil já estão se preparando para oferecer essas tecnologias em pouco tempo, tá? Eu falo para vocês no futuro bem próximo, eu já estou falando de 2024, 2025, de tecnologias como essas aqui para a gente, ok? E a gente precisa cada vez mais olhar para essas tecnologias como uma aliada nossa para oferecer para o nosso cliente aquilo que ele busca, que é o resultado de alta performance rápido, tá? É isso, gente. Nós, quanto profissionais, nós vendemos resultados, tá? A gente precisa parar de ter essa postura de vender procedimentos que muitas vezes o cliente, diante de um cenário de orçamento, ele tem a audácia, né? Que eu brinco de chegar e falar assim: olha, eu não quero fazer um laser ablativo, eu quero fazer uma outra coisa, eu simplesmente não quero fazer, eu quero fazer só isso. Não.
O cliente ele não pode fazer isso com a gente, porque o que a gente está vendendo para ele é o resultado que ele espera. Se o cliente chega aqui falando que ele está insatisfeito com o corpo, que ele está insatisfeito com a face dele, eu preciso descobrir mais sobre a insatisfação dele e oferecer para ele o resultado que ele quer. Eu não posso dar para ele esse argumento de negociar procedimentos. Eu tenho que mostrar para ele que o que eu estou oferecendo para ele é a entrega do sonho dele, do desejo dele. E que para isso eu tenho total autonomia e conhecimento para definir as ferramentas que eu preciso selecionar para entregar o desejo dele, o sonho dele, tá? Bom, e é lógico que quando a gente olha para essas diversas tecnologias que eu falei para vocês, que são altas tecnologias, a gente se preocupa um pouco, porque a gente sabe que são tecnologias que têm alto valor de investimento, e principalmente quem está indo agora para o mercado, quem começou há pouco tempo, ainda não tem esse capital, pensa, como eu chego aí? Como que eu faço para ter uma tecnologia como essa na minha clínica? Como que eu faço para trazer essa realidade para a minha clínica? Mais uma característica que vem mudando em relação a esse posicionamento de ter ou não ter clínica. A gente sabe que hoje uma maneira de você começar, e muitos profissionais que já começaram há alguns anos, eles mudaram isso, foi em relação ao seu espaço. Hoje a gente já tem aqui, né, em cidades como São Paulo, em grandes cidades, o coworking, tá? O que são os coworking? São prédios, né? São clínicas que têm salas prontas para atender. Muitas vezes essas salas já tem até o laser, já tem até a máquina. E o que você faz é o agendamento da diária, é o agendamento da hora que você vai utilizar. Você deixa de ter toda aquela burocracia de regulamentação, muitas vezes, que você precisa ter para você ter uma clínica, e isso acaba sendo um entrave para você. Você deixa de ter aquela burocracia de investimento muito alto para se ter uma clínica, que acaba também sendo um entrave, muitas vezes, para você começar. Acaba sendo, muitas vezes, um entrave porque você fala assim, ou eu invisto num espaço, ou eu invisto em ferramentas, como tecnologias, para tratar esse cliente, e você reprime, muitas vezes, as ferramentas que iam ofertar bons resultados para o seu cliente para conseguir abrir esse espaço. Então, hoje, o coworking tem sido muito utilizado, tem crescido e é o futuro, gente, tá? Assim como você pode ter acesso a altas tecnologias através do mercado de locação. Então, você consegue locar um laser, você consegue locar um campo eletromagnético, você consegue locar uma radiofrequência. Por quê? Porque esse tipo de estratégia de locação, ela permite para o profissional que não tem o capital para investir nessa tecnologia, que ele tenha uma alta tecnologia na sua clínica. E 2, muitas vezes, essas ferramentas são ferramentas que você utiliza realmente uma vez por mês, a cada 15 dias. Então, te permite essa locação, tá? Outra estratégia que te permite, aí no caso a gente já fala de propriedade mesmo, em aquisição, em ter essas tecnologias ok, muitas vezes você não tem o capital total para comprar aquela máquina, aquela tecnologia, ou você só tem aquele dinheiro e você tem que se desprender de todo aquele dinheiro para ter uma única tecnologia, você não pode ter só uma, é a sociedade. Isso já é uma realidade há muitos anos para os médicos. O médico, quando ele compra um laser, quando ele compra uma radiofrequência fracionada, um ultrassom microfocado, ele geralmente divide esse valor com outros médicos. E essa tecnologia, ela anda
em torno de uma semana em cada um dos médicos, tá? Então, é mais uma ferramenta para vocês usarem aí, para vocês terem as tecnologias, as altas tecnologias. Quando você opta por ser o dono unitário, né, o dono sozinho dessas altas tecnologias, você também pode pensar no sistema híbrido de negócio, onde você pode deixar ela em alguns dias no seu cowork, na sua clínica, para suprir os seus atendimentos, a sua clientela, quanto você pode puxar um braço desse negócio com o sistema com a locação, ser também um locador e locar para profissionais que estejam aí começando, que não têm esse capital ou que simplesmente não se interessam em ter altas tecnologias, simplesmente locar. Isso também se tem muito no mercado, gente. Então, vocês têm várias formas de tanto começar, quanto para quem já começou, ter, enfim, novas estratégias para ter altas tecnologias, para ter acesso a altas tecnologias e, com certeza, gente, dar uma guinada nos seus resultados, oferecer um alto índice de satisfação para o seu cliente, fidelizar esse cliente, mudar o seu patamar quanto profissional. Porque o que a gente quer é não só começar, mas a gente quer cliente feliz, a gente quer cliente satisfeito, a gente quer trabalhar, obviamente, mas não só ter uma agenda cheia, mas a gente quer uma agenda com um posicionamento de qualidade. A gente almeja uma agenda com uma quantidade ideal de atendimentos, com um bom posicionamento de preço, com um valor agregado e com alta lucratividade, para que a gente tenha também qualidade de vida no meio de tudo isso. E tudo isso, gente, as altas tecnologias oferecem para a gente. Então, é um pouquinho da mensagem que eu quero passar para vocês sobre o que a gente já vive, sobre o que vai ser esse futuro próximo. E aqui segue mais uma vez o meu contato, a Aline Yamamoto. E eu estou disponível para vocês, para a gente estender essa conversa fora daqui dessa palestra também, para a gente amadurecer as ideias fora daqui. Por isso, segue aqui os meus contatos. E mais uma vez eu agradeço pelo convite, professora Carla. Muito obrigada. Aline, parabéns pela palestra, né? A palestra que fala sobre tecnologias que integram a estética do futuro. Mas você também, nessa palestra, não só falando de tecnologias, você falou muito sobre o mercado de trabalho, né? Isso é muito importante para os nossos alunos, para quem está querendo começar agora, né? Que não precisa ter um dinheiro grande para montar uma super clínica de estética e comprar todos os aparelhos. Então, isso é uma visão muito importante para os nossos alunos. A gente tem os nossos alunos, os nossos professores, os convidados que estarão assistindo a palestra. E uma coisa que você comentou, né, Aline? Como que era a estética quando você se formou? Há 10 anos atrás. Maravilha. Agora você imagina a estética quando eu me formei, 34 anos atrás. Por isso que eu falo assim que a estética na fisioterapia, ela estagnou por um bom período. Você ouvia falar de um ultrassom, né, aqueles cabeçotes pequenos, você ouvia falar da massagem modeladora, da drenagem, a estética não avançava. E ela deu, nesses últimos anos, um pulo enorme, e justamente por quê? Pelo avanço das tecnologias. Né? Você é uma profissional, por exemplo, que é especialista em tecnologias na estética. Né? Trabalha numa empresa voltada para isso, formando, orientando os profissionais de fisioterapia e das áreas, né? Muitas outras áreas também trabalham com a estética. Eu queria te perguntar uma coisa, Aline. Nesse vasto conhecimento que você tem e na experiência, o que você me fala da utilização da harmonização facial de uma forma excessiva? Então, na verdade, assim, né, professora Carla, eu costumo, só fazendo uma introdução para te responder essa pergunta, eu costumo comparar muito a estética com o mercado de moda, tá? Então, a estética, ela é
ela segue muito essas tendências, né? Hoje, o que é bonito hoje? O que é belo hoje, né? Algumas coisas se mantêm, mas mudam muito, né? Do mesmo jeito que vai embora, volta também, né? Quantas coisas que há anos você olhou e falou assim, nossa, isso era moda, deixou de ser moda, e você fala, voltou. E a estética é assim. A harmonização facial, a gente vive esse boom, principalmente já está deixando, a gente já está entrando aqui num comportamento diferente. Ela veio com desde 2018, mais ou menos, ela veio com esse boom de gerar esse efeito de harmonização baseado numa padronização de beleza, né? Então, isso obviamente foi muito bacana e tal, mas isso é uma tendência, né? Há um ano, mais ou menos, a gente já observa que a harmonização ela deixou de gerar padrões para harmonizar a beleza de cada um, né? Manter a individualidade. Então, a gente vê hoje que as pessoas, por mais que ainda está em alta, mas as pessoas passaram a se incomodar com essa fábrica de gente, né, de pessoas iguais, né? Essa fábrica de produzir uma característica que muitas vezes ela não é uma característica bacana para aquela pessoa, mas simplesmente porque está na moda. Então, hoje a gente observa que a estética ela está vindo mais com um conceito de individualidade, de como muitas marcas já vêm usando por aí o slogan de uma estética onde você se permite a não usar filtro, né? Uma estética que você seja você, que melhora aquilo que você tem em você. Então, isso é uma tendência para os próximos anos. Então, a harmonização foi simplesmente mais uma tendência que a estética viveu e que talvez volte daqui nos próximos anos, a gente vive isso. Verdade, né? Que na realidade, hoje em dia, a gente busca aí na estética da harmonização evidenciar aquilo que a gente tem de bonito, né? Uhum. Mas a gente andou vendo uns anos atrás, assim, um período que o pessoal deu uma exagerada, né? Sim. Mas assim, Aline, eu só tenho a agradecer, e agora eu conto para vocês que essa é a segunda vez que a Aline, doutora Aline, com a maior boa vontade, grava essa palestra, e eu falo que das duas vezes o conhecimento e o conteúdo, ele foi muito bom, então eu só tenho a agradecer a participação de você nesse segundo Congresso Internacional de Tecnologia na Educação, aqui do Unisalesiano de Araçatuba e Lins, né? Eu sempre falo que fisioterapia tem em Araçatuba e Lins, né? E isso vai ser disponibilizado não só para os alunos, para os docentes das duas unidades, mas também para todo mundo que quiser assistir, tá? Aline, muito obrigada, um beijo enorme e espero muito poder ver você pessoalmente, tá bom? Com certeza, quando eu eu estiver aí na terrinha, afinal eu sou da região, né? Sou de Penápolis, minha família está aí ainda. Quando eu estiver aí na terrinha, vamos combinar assim de a gente se conhecer pessoalmente, né? Eu brinco não, mas é verdade, eu falo que a Aline ela é muito bonita, né? Sempre que eu vejo ela, tá muito bonita, no Instagram dela tá sempre muito bonita. Eu falei, eu quero ver essa beleza pessoalmente, né? Tá bom? Aline, muito obrigada, viu, por ter disponibilizado o tempo de almoço, à noite, e ter sido tão carinhosa comigo, tá bom? Obrigada a vocês e até mais.